Para a gente começar a discutir hoje, nós precisamos retomar alguns conceitos. Um conceito inicial muito importante que a gente precisa discutir são os conceitos de validade, confiabilidade e acessibilidade dos testes. Por quê? Hoje, a grande parte dos profissionais já está bastante sensibilizado com a realização de testes físicos para realizar a avaliação. Já a grande maioria dos profissionais já tem algum teste que faz rotineiramente para acompanhar os seus alunos, os seus atletas. Usam muitas vezes não só como uma avaliação periódica para acompanhar o desenvolvimento de capacidade, mas muitas vezes também como um controle, utiliza como controle ali direto do que está prescrevendo. Nós entendemos que a avaliação ela é importante em 3 grandes patamares. Ela é importante para você avaliar a evolução das capacidades. Então é o que a gente chama de avaliações periódicas. Nós não repetimos ela todos os dias. A gente vai fazendo ali a cada 1 mês, 2 meses. Se você gosta de planejar e planificar o seu treinamento, a gente recomenda que você faça ao final dos períodos, das mudanças de fase, justamente para você entender, depois de um acumulado de carga, o que aconteceu. Mas, além dessa avaliação periódica ao longo desses momentos, nós precisamos ter também as nossas avaliações que nós chamamos de operacionais. São avaliações mais curtas, no menor espaço de tempo e que dá para a gente um direcionamento específico do que eu devo prescrever. Então, ela tem uma relação direta com a carga de treinamento que eu vou planejar para uma determinada capacidade. E nós temos ali aquela avaliação de controle do dia a dia, que ajuda a gente a controlar o estado atual de aptidão para fazer alguma alteração rápida ali na carga de treinamento do dia. Tá? Muitas vezes esses testes são vinculados ao monitoramento da carga. Então a gente tem 3 grandes visões dentro da avaliação. Mas essas 3 grandes visões de quais testes executar em cada momento do seu planejamento, da sua prescrição do treinamento, elas devem ser guiadas por esses 3 critérios: validade, confiabilidade e acessibilidade. É eles que vão mostrar para a gente qual teste que eu devo usar e qual teste que eu não devo usar para aquele momento. Um teste válido, é um teste que ele avalia o que ele se propõe a avaliar. Se eu quero avaliar capacidade aeróbica, é um teste válido para avaliar capacidade aeróbica. Ele tem que ser capaz de detectar alterações no consumo máximo de oxigênio após um treinamento. Então, como é que eu identifico a validade de um teste? Eu vou pegar artigos científicos que pegaram um padrão ouro, tá? Um teste que mede exatamente o quanto de alteração do meu consumo de oxigênio está ocorrendo ao longo de diferentes intensidades do exercício. Esse é o padrão ouro. É um teste que eu vou mensurar com um espirômetro ali o consumo de oxigênio. E como é que eu vou validar os outros testes que também podem me indicar a avaliação do consumo de oxigênio sem eu medir o consumo de oxigênio? Eu vou pegar esse outro teste e comparar com esse padrão ouro. E aí eu vou usar critérios estatísticos para dizer se ele é válido. Dito isso, quando você vai escolher um teste para utilizá-lo no seu dia a dia, você deve procurar estudos de validação desses testes. Então, durante esse último pilar da mentoria, todos os testes que a gente foi discutindo, nós buscamos artigos científicos que comprovavam a validade daqueles testes. Então, o que eu quero que vocês partam daqui para frente? Sempre que vocês forem buscar uma nova forma de avaliar o seu aluno, sempre que surgir uma nova tecnologia no mercado, vocês têm que recorrer aos artigos científicos que testaram a validade dessa tecnologia. Não comecem a utilizá-la, a basear o seu treinamento sem antes ter a certeza de que aquela ferramenta é válida, de que aquele teste é válido. Isso aconteceu muito com o acelerômetro Push. Por quê? Foi um acelerômetro que ele era tecnologicamente atraente, ele te dava ali a velocidade de um movimento na barra, a velocidade de movimento de um membro. Então, num atleta de esporte de combate, você poderia mensurar a velocidade de um soco, por exemplo. Mas aí, quando começou-se a usar muito no mercado,
as pessoas começaram a comprar, mas aí quando foram testar ele comparado a ferramentas padrões ouros para medir velocidade de movimento, constatou-se que existia uma diferença grande nos valores e que esse equipamento, em algumas situações, superestimava os valores de velocidade de movimento e em outros momentos subestimava os valores de velocidade de movimento. Agora, ele não invalida em algumas situações ser utilizado, a gente discutiu isso no tópico lá da mentoria, mas também ele me obriga a ter uma clareza muito grande de que alguns momentos que eu queria prescrever um treino de alta velocidade, baseado nos valores dele, eu não estava alcançando um treino de altas velocidades. Imagina quantas pessoas treinaram baseado naquilo sem antes recorrer aos estudos de validação, porque o estudo de validação surgiu depois do surgimento da tecnologia. Então, a partir de agora, nós temos uma obrigação maior de tentar buscar estudos que comprovem aquelas ferramentas que eu estou utilizando. Desde uma escala psicométrica para avaliar a percepção de recuperação, até um equipamento tecnológico para mensurar a velocidade. E a gente precisa lembrar da questão relacionada à confiabilidade, né? A confiabilidade de um equipamento, de um instrumento, de um método de avaliação, ela está relacionada a quando eu realizo uma avaliação numa segunda-feira e quando eu realizo a mesma avaliação na terça-feira, onde eu não tenho um tempo condizente para que haja adaptação de uma determinada capacidade, é um tempo muito curto entre uma avaliação e outra, então esses valores têm que ser muito próximos, eles precisam ser reprodutivos, né? Para isso o teste tem que ser confiável. E esse valor ele precisa ser reproduzível tanto para uma avaliação que é repetida no mesmo sujeito entre duas situações, quanto para avaliações entre avaliadores. O fato de eu mudar a pessoa que está avaliando aquele atleta não pode alterar o valor do teste porque eu mudei o avaliador. Isso reduz a confiabilidade do meu teste. Isso acontece muito quando a gente compara duas avaliações de percentual de gordura pelo método de plicometria entre dois avaliadores para o mesmo sujeito, porque nós sabemos que a forma como esse avaliador pressiona a dobra cutânea, a forma como esse avaliador faz a medição, a velocidade que ele olha até para o plicômetro, por exemplo, isso tudo pode variar o valor que ele vai identificar. O ponto onde ele pega a dobra, isso reduz assim a confiabilidade entre avaliadores e reduz o valor que eu vou encontrar. Então, essa alteração entre avaliadores deve ser considerada. Se eu faço uma medida de avaliação de percentual de gordura e encontro 10% de percentual de gordura, e o Marcelo, no mesmo aluno meu, vai lá e faz a avaliação do percentual de gordura e encontra 15% do percentual de gordura, e eu pego um estudo que que testou isso com amostra grande e percebe que a variação entre avaliadores é em torno de 5 a 6%, quer dizer que se eu for pegar resultados de avaliação entre avaliadores no mesmo de diferentes sujeitos, eu preciso colocar essa possível variação entre avaliadores no resultado. Então, se o número que eu estou vendo ali, que a diferença entre treinamento foi de 5% no percentual de gordura, talvez não seja um número que é porque mudou o percentual de gordura, e sim porque houve uma mudança entre avaliadores, que está dentro da margem de erro. Então, a confiabilidade está ali dentro do que seria o erro da medida, o erro entre avaliadores. A gente precisa colocar esses números nas nossas análises para ver se aquela diferença realmente é significativa. E onde a gente vai encontrar isso? Nos estudos que mediram reprodutibilidade. E nós precisamos saber se o nosso teste ele é sensível às adaptações. Bruno, mas por que você está falando tudo isso de novo? Porque eu preciso reforçar esses conceitos para que vocês tenham eles muito claros e vocês não caiam nas diversas pegadinhas que existem aí no nosso dia a dia, principalmente pensando em produtos que o mercado oferece para a gente. Às vezes uma ferramenta ela tem um marketing extremamente positivo, ela tem todo um desenvolvimento tecnológico extremamente atraente, mas ela é uma ferramenta que ela não consegue mensurar alterações daquela capacidade ao longo do tempo, ela não consegue ser sensível ao ponto de pegar as pequenas evoluções que podem acontecer. Quantos cardiofrequencímetros
que a gente coloca no mesmo pulso ali e compara os valores de frequência cardíaca ao mesmo tempo, para a mesma velocidade que você está correndo, quantos cardiofrequencímetros têm valores tão discrepantes? Aquele equipamento tem uma sensibilidade reduzida para mensurar o mesmo valor que está acontecendo ali naquele tempo. A pergunta que eu te faço é, quando você compra um equipamento novo tecnológico para usar no seu dia a dia aí, enquanto profissional de educação física, você se preocupa com esses 3 critérios? Se você não se preocupa com esses 3 critérios, nós precisamos dar esse passo à frente, tá? Hoje a gente vai ter aí um cuidado de mostrar algumas possibilidades de realizar avaliações não dependentes de equipamentos e vocês vão ver o quanto a padronização é importante, porque o valor que eu vou encontrar pode ter uma diferença que não é real. E vai ter um ponto da apresentação que vocês vão perceber algo que aconteceu que vai ser um excelente exemplo para isso que eu estou falando. Lá na parte de avaliação da velocidade de movimento. Então, se preocupem com esses 3 critérios quando forem escolher um teste.